Lesões no montanhismo. Cuidados com quadril, mãos, ombros e coluna. Ortopedista explica traumas que podem afetar os praticantes do esporte. Técnicas de escalada empregadas no montanhismo exigem integridade dos tendões flexores das pequenas articulações e ligamentos das mãos para suportar forças tênseis. Havendo desequilíbrio pondo-estatural, lesões a essas estruturas são inevitáveis. Pode haver rupturas tendíneas e ligamentares, além da inflamação articular por esforço repetitivo, a sinovite. Uma estrutura nobre localizada como uma almofada na base das articulações interfalangianas, lesada nessa modalidade, é a placa volar. Sua lesão pode levar a dores, instabilidade e crepitações. A compressão cíclica é mantida dos dedos. Ao agarrar rochas, pode levar a uma proliferação celular fibrosa nos dedos e compressão dos nervos digitais. As neurites com perda de sensibilidade e anestesia. A figura acima mostra uma alpinista de 72 kg sustentada apenas por uma das mãos, em uma fenda horizontal de uma parede vertical. Todo o seu peso está sendo segurado pelas pontas de 4 dedos. Considerando as forças sobre cada dedo iguais e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, os módulos das forças vertical FV e horizontal FH que cada dedo da mão da montanhista faz sobre a encosta valem em newtons. Bom, considerando que toda a sustentação vem do apoio de uma das mãos nesse ponto da encosta, então tem-se uma força vertical que a encosta faz sobre a mão, e aqui eu estou falando da mão inteira, e pela tendência de escorregar, então apoiado aqui na ponta do dedão do pé, a força peso trata o corpo da montanhista como se fosse uma alavanca e a qualquer momento ela pode virar de costas, girando em torno desse ponto de apoio, de tal maneira que a encosta também faz uma força horizontal, seria uma espécie de atrito, evitando esse escorregamento. De novo, eu não estou falando dos dedos, eu estou falando da mão inteira. Observe que, nesse caso, todas as forças que atuam sobre o corpo da montanhista seriam 4. 2 verticais, uma força vertical para cima e o peso vertical para baixo, e 2 horizontais, uma força horizontal para a direita e aquele apoio normal do contato com a parede pelos pés para a esquerda. Sabendo que há equilíbrio, então sabemos que a resultante das forças é nula, o que já dá uma ideia de que a força vertical para cima equilibra o peso para baixo. Foi dito que a massa é 72 kg, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, de onde se deduz que o peso, sendo massa vezes gravidade, nesse caso valerá 720 newtons, e que, por sua vez, corresponde ao que nós chamamos de força vertical na mão toda. O detalhe é que foi dito que a sustentação vem das pontas de 4 dedos e o que se pediu foi a força vertical em cada dedo da mão. Então, dividindo esse valor por 4, já que foi dito também que as forças sobre cada dedo são iguais, nós teríamos então o valor 180 newtons, como sendo a força vertical, mas agora em cada dedo. Isso já deixa a gente com metade da resposta. Bom, a força horizontal, aqui a gente vai ter um pouco mais de trabalho, visto que não dá para dizer que a força horizontal tem o mesmo valor que aquela normal lá na ponta do dedão. Quer dizer, até dá para afirmar, e é fato, mas a gente não sabe o valor dessa normal. Então não vai dar para descobrir dessa maneira o valor da força horizontal.
Então aqui a gente precisa voltar para a ideia de tratar o corpo da atleta como uma alavanca, como um corpo extenso. De tal maneira que, havendo equilíbrio, então também temos o equilíbrio dos momentos, ou seja, a soma dos momentos de cada uma das forças acaba sendo nulo. Observe que, considerando como ponto de giro a ponta do dedão apoiado na montanha, então nós teríamos duas forças que não exercem momento. São exatamente aquelas cuja reta suporte passa em cima desse ponto de giro. No caso, a normal, na ponta do dedão do pé, e a força vertical, que ao que aparenta está alinhado também com essa posição de apoio lá na ponta do dedão. Nós teríamos então dois momentos de força, dois torques. A força peso, cuja reta suporte passa próximo do ponto de apoio, você vê que é apenas 25 centímetros, mas tem um braço de alavanca sim, e faria com que o corpo da atleta tendesse a girar para trás. Ao mesmo tempo, a força horizontal feita na mão, que está a 2 metros de distância daquele ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, evitando o giro para trás da alavanca, como se tentasse girar para frente. São então dois toques de sinais contrários. Poderíamos então escrever a força-peso, 720 newtons, vezes o braço de alavanca correspondente, 0,25 metros. Vou colocar esse torque como positivo e o outro como negativo. FH, que é a força exercida na mão, não pode esquecer que estou colocando ali como se fosse a mão inteira, vezes o braço de alavanca, aqueles 2 metros que aparecem na figura. E dado o equilíbrio, a soma dos momentos é zero. Nós teríamos então, nesse caso, duas vezes a força horizontal exercida na mão do atleta, valendo 1/4 de 720, que nesse caso significa 180 newtons. Lembrando que aqui ainda tem um 2 para fazer uma divisão, então nós teríamos a força horizontal sobre a mão, valendo, neste caso, a metade de 180, que seria 90 newtons. Mas a força horizontal que foi pedida foi sobre cada dedo, e são 4 dedos, e as forças são iguais em cada um dos dedos. Nesse caso, então, dividindo o valor por 4, nós ficaríamos com 22,5 newtons, o que representaria, então, a força horizontal, mas agora em cada um dos dedos da mão. Sendo assim, nós ficaríamos então com a resposta correta, alternativa B de bola. Aqui há que se tomar muito cuidado com a ideia de ele falar que o apoio é com uma mão, mas que a sustentação vem das forças em 4 dedos e que as forças em cada dedo são iguais. Repara que tem uma alternativa aqui perigosa, a alternativa D de dado, que coloca 720, que seria o valor da força vertical, mas na mão inteira, e 90, que seria o valor da força horizontal, mas também na mão inteira. Uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção é que lá na resolução eu coloquei a força vertical que a montanha faz sobre a mão e a força horizontal que a montanha faz sobre a mão. Apesar disso, a questão pede a força que a montanhista, ou seja, que a mão dela faz sobre a encosta. Mas aí vale a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação de sentido oposto, mas de valor igual. Então, como foram pedidos os valores, nossa alternativa permanece B de bola. É isso.